Felicidade é ver raiar um novo dia. E para finalizar, muitas dicas secretas para você, tá bom? É isso aí, pessoal, trazendo mais um estudo aqui para vocês a respeito de Jesus. As pessoas falam que Jesus é Deus, que não é Deus, que é poderoso, é todo-poderoso, que não é todo-poderoso, que era 100% Deus aqui na Terra e 100% homem. Eu quero estar trazendo para vocês alguns conhecimentos bíblicos e o que eu acho, e a forma que eu creio hoje, não a forma que eu já criei, mas a forma que eu creio hoje. Eu quero estar trazendo para vocês, então vou entrar e estar trazendo aqui para vocês apanhar um pouquinho lá para cá essa imagem. Isto. Então vamos aqui no PowerPoint. Ó, nisso creio. Não creio mais que era 100% homem, 100%. Eu fiz a teologia quadrangular e eu aprendi, quer dizer, eu já tinha também ouvido falar que que Jesus era 100% homem e 100% Deus aqui na Terra. Eu não acredito nisso. Hoje eu não mais acredito nisso. Para mim, Jesus foi um homem natural. E eu vou estar provando para vocês, ao longo desse vídeo, desse estudo, que ele era 100% homem natural. Disso eu não tenho dúvida. Também ele foi homem espiritual. Ele foi um homem espiritual. E isso eu e você também podemos ser. A gente não sabe, não tem como saber. Hoje tem aí a tal de não pré-existência, da papa, daqui para de lá. É o passado. E Jesus não tem como a gente saber perfeitamente, plenamente como foi. Certo? Mas não é exatamente sobre isso, a pré-existência, que eu vou estar falando, sabe? Mas sabemos que depois que Jesus ressuscitou, Jesus morreu, depois que ele ressuscitou, ele recebeu todo o poder. Ele disse: toda a autoridade, todo o poder é me dado na terra e no céu. O tamanho deste comando, desse poder, se é igual o poder do Pai, se é maior que o poder do Pai, não é da nossa conta. E creio que nós nem precisamos saber o tamanho do poder. Mas ele diz que ele recebeu todo o poder, certo? E o nome dele foi dado para ele, Deus ressuscitou Jesus. E ele subiu ao céu e para ele foi dado um nome que está acima de todos os nomes. Através do nome dele, Yeshua, nós expulsamos demônios. Nós fazemos tudo o que fizer, fazer em meu nome. Quando dirigir ao Pai, quando falar com o Pai, tudo o que pedires ao Pai, em meu nome, disse ele, recebereis. Certo? Veja Mateus 28:18. Aproximando-se, Jesus falou-lhe, dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Se foi dado a ele, é porque ele não tinha. Ele não tinha toda a autoridade, ele não tinha todo o poder quando ele estava aqui vivo, entre nós.
Ele não tinha, porque se foi dado a ele, é porque ele não tinha. Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus, o Espírito do Senhor Deus, do Pai, está sobre mim. O Isaías falando, profetizando, como se fosse Jesus, certo? Está profetizando como se fosse Jesus. Porque o Senhor me ungiu. Quem foi ungido foi Jesus, para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então Jesus veio resgatar da mão de Satanás todos os prisioneiros que quiser ser resgatado. Também não é obrigado, não. Se quiser continuar sendo escravo, seja. Mas se quiser ser servo de Jesus, servo de Deus, pode ser servo de Deus, se quiser, tá? Então ele não era o Todo-Poderoso, certo? Não aqui na Terra. Aqui na Terra ele não era Todo-Poderoso. Aqui na Terra, tudo o que ele fazia era do Pai. Era através de Deus Pai. Através do Todo-Poderoso. Jesus fazia milagre. Ressuscitava mortos, fazia tudo. E afirmou que os demais, os apóstolos, e até nós, se nós crêssemos, obedecêssemos, nós não duvidássemos, nós também poderíamos fazer os milagres e até muito mais que ele fez. Foi o que ele deixou aqui em João 3,15. O Pai ama o Filho. Certo? Então lemos. Em João 3,35 diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Entregou todas as coisas na mão de Jesus. Que todas as coisas? Concernientemente aqui na terra. Porque ele estava aqui. E ele era o enviado. Jesus era ungido e enviado. Ele era aqui. Ele era aqui exatamente o embaixador de Deus, do Pai, do Todo-Poderoso. Hoje nós que temos que ser os embaixadores. Hoje nós temos que responder por Deus aqui na terra. Ser embaixadores de Deus. Será que nós estamos sendo, que tipo de embaixador nós estamos sendo? Que tipo de atalaia nós estamos sendo? Então, foi, como disse, que foi entregue. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Vamos lembrar que Deus também, Elohim, o Todo-Poderoso, também entregou na mão de Adão todas as coisas. Os animais, os répteis, as aves, os peixes, as plantas. Tudo foi entregue na mão de Adão. Adão pegou isso tudo, entregou a Satanás. Toma conta, Satanás. Mas Jesus veio resgatar esse presente que o homem deu a Satanás. Então Deus entregou agora nas mãos de Jesus. Em Marcos, capítulo 2, versículo 10 e 11, está escrito assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado,
ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Jesus tinha poder de perdoar pecado. Meu amigo, minha amiga, meus irmãos e irmãs em Cristo, preste atenção em uma coisa. Se você trabalha numa empresa e você vai representar essa empresa em algum lugar, você vai chegar lá também, você vai ter autoridade, certo? Autoridade para falar em nome da empresa, fazer e agir em nome da empresa. Então Jesus, ele tinha essa autoridade de perdoar pecado. Aí você fala assim, mas não é só Deus que perdoa pecado? Espera aí. Olha, Jesus recebeu do Pai essa autoridade e recebeu o direito de distribuir aos seus, ou seja, a nós. Nós também podemos perdoar pecado. E agora? Você pode ou não perdoar pecado? Se eu pecar contra você, você pode me perdoar, certo? Eu peço perdão e você me perdoa. Ou muitas vezes você pode me perdoar, mesmo sem eu pedir perdão. Então você tem poder de perdoar, certo? Agora, se eu cometo um pecado contra Deus, você tem poder de perdoar a mim? Se eu pequei contra Deus? Pode ser que sim. Por quê? Veja aqui. Jesus disse, o que 2 ou 3 concordar na terra, será concordado no céu. Então, se 2 ou 3 pessoas concordarem que o que eu fiz contra Deus, contra a natureza, contra alguém, se 2 ou 3 pessoas concordar em perdoar, que Deus perdoa, e eles fizerem essa concordância, não tem problema, Deus vai tomar isso como verdade e vai me perdoar eu também, certo? Eu sei que quando você peca contra Deus, a maioria nem toma partido, porque o pecado é contra Deus. Se o pecado é contra Deus, desculpe, mas quem tem que perdoar é Deus. Você não tem que pedir perdão para mim. Se você peca contra Deus, você tem que pedir perdão para Deus, não para mim, certo? Em 1 Coríntios 11:3, estou lendo ali. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Logo, Jesus tinha alguém para prestar conta. Ele não fazia nada por conta própria. Ele obedecia uma cabeça. Então, Jesus não era o Todo-Poderoso. Porque se ele fosse o manda-chuva, o Todo-Poderoso, ele não tinha que prestar conta para ninguém. E ele prestava conta ao Pai. Ele tinha o Pai como cabeça. O cabeça é o cabeça. Eu acho que o filho, a esposa, que tem um marido responsável, que é cabeça, não que é rabo, mas que é cabeça, eu acho que todas as coisas têm que ser resolvidas, pelo menos as coisas mais sérias, tem que ser resolvido pelo cabeça. Certo? Então Jesus tinha uma cabeça, que era o Pai, que ele prestava conta. O Pai é o cabeça dele. E ele, Jesus, como enviado para salvar o mundo, ele é o cabeça de todos os homens. O homem é a cabeça da mulher e da família, conforme eu acabei de dizer. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Então, logo Jesus tinha alguém para prestar conta. Ele não fazia nada por conta própria, mas tudo ele falava com o Pai. Certo? Em Marcos 11, 29 a 33.
Os religiosos perguntaram a Jesus: com que autoridade faz milagre? Jesus responde com outra pergunta. Ele usava a autoridade de alguém, claro. Jesus usava a autoridade do Pai. Ele era apenas um homem, como outro qualquer. Só que ele usava o lado espiritual. Você e eu estamos usando mais o lado carnal ou mais o lado espiritual? Qual dos dois lados nós estamos usando mais? Estamos dando prioridade às coisas da carne? Ou estamos dando prioridade à coisa do espírito? De que lado nós estamos dando mais prioridade? Jesus, ele não se importava, acredito eu que ele não se importava com o horário de comida, não se importava com lazer, ele não se importava com as coisas deste mundo, como diz João, não ameis o mundo que o mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No caso de Jesus, ele era um homem espiritual, ele vivia dia e noite para o seu reino. Dia e noite para o reino espiritual. Dia e noite ele batalhava para o reino espiritual. Em João 17, 1-3, tem algo muito importante. Vamos ler. Versículo 1. Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique. Isso aqui é muito importante, certo? Jesus está pedindo para que Deus valorizasse ele, exaltasse ele, me exalte, me glorifique. Eu preciso ter glória para ser reconhecido. Eu preciso, depois de ser ressuscitado, subir e ter aquela glória que eu tinha contigo antes. Para que também o Filho te glorifique. Porque como se eu oro por uma pessoa e não acontece nada, como que eu vou glorificar a Deus? Eu gravei um vídeo aí chamado Mistério do Encontro. Assista. Você vai ver o milagre que Deus fez na minha vida. Certo? Não perca. Assista. Vou deixar na descrição aqui. Mas se a gente ora por alguém, se a gente pede um milagre para que Deus faça alguma coisa e Deus não nos glorifica, não recebe, a gente não consegue ser chamado de um orador, um servo de Deus, alguém que Deus, através da nossa mão, Deus faz alguma coisa. Como que nós vamos falar glorificar a Deus? Eu não quero glória para mim. Não. Como diz João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Mas como Jesus ia representar o Pai se ele não fizesse milagre? Se o Pai não desse esse poder a ele? Certo? Por que hoje, por exemplo, existem pessoas famosas aí, pastores famosos, que estão nadando em dinheiro, etc, etc. Porque supostamente ele faz milagre. Através de quê, de quem, do quê, por quê? Isso não me pergunta, que eu não vou responder. Eu não tenho resposta nem para mim. Prefiro não me meter nisso. Mas se essas pessoas não fizessem pelo menos supostos milagres para enganar alguém, essa pessoa não seria
glorificado, não seria um Deus na terra. Jesus foi uma espécie de ídolo. As pessoas até idolatraram ele, até idolatra ele, certo? Assim como tem muitas pessoas que são idolatradas, pessoas que viram Deus, deusas, são idolatrados por causa de supostos milagres. Se eu mesmo orar e começar a fazer milagres, as pessoas não vão atribuir esse milagre a Deus, vão atribuir a mim. Mas eu particularmente tenho que glorificar a Deus. Isso não vem de mim, pessoal. Isso não vem de mim. Isso vem do Todo-Poderoso. Isso não vem de mim. Eu não sou nada. É assim que a gente tem que se colocar. Não é o que a maioria faz. Portanto, naquele dia ele vai dizer assim: Senhor, eu não fiz milagre, eu não curei, não fiz isso, papá, não fiz um monte de coisa em teu nome. Jesus vai dizer: a parte de mim, maldito, para o fogo eterno. Eu não vos conheço. Vai ser difícil ouvir isso, mas infelizmente vai acontecer. Assim como deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que têm essa autoridade, têm dado essa autoridade. Então Deus tem dado autoridade a toda a carne. Deus tem dado poder. Você levanta cedo, você faz isso, faz aquilo. Você tem o poder de ajudar alguém, você tem poder. Você tem poder. Só não tem poder quem está num UTI, semi-morto, ou que já morreu. Aí não tem poder. Mas se você respira, você está vivo, você fala, se comunica, você ainda tem poder. E você tem capacidade de fazer alguma coisa. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, Jesus dizendo, conheça a ti, Pai, como único Elohim verdadeiro. Porque falso tem muitos. Mas somente tu, ó Pai, é o Elohim verdadeiro. E reconheça também a mim, Jesus dizendo, como Jesus, o Cristo, aquele que veio, o ungido, aquele que veio para salvar a humanidade. Aquele que tu enviaste, que reconheça a ti e a mim, a ti como único Deus, e a mim como teu enviado, disse Jesus. Ele era mais um enviado, apenas mais um enviado, Jesus. Jesus aqui na terra era apenas um homem comum. Embora tenha sido gerado pelo poder do Espírito Santo, como disse, a glória que ele tinha antes, ele deixou. Ele se despiu, se despojou de todo aquilo que ele tinha. E ele nasceu de uma mulher. Ele não reencarnou. Ele nasceu como homem. Nasceu normal como qualquer um, como qualquer espermatozoide. Ele se formou no ventre de Maria e nasceu como homem. No máximo, ele encarnou de espírito de um filho de um Deus, do Filho de Deus que tinha uma glória lá. Ele se fez homem, encarnou-se como homem. E ele era 100% homem. Disso eu não tenho dúvida. Ele não trouxe nada. Ele veio nu.
certo? Se ele fosse um Deus poderoso aqui na terra, ele não servia de exemplo para mim e para você. Ele não podia ser o nosso exemplo. Ué, ele morreu por quê? Porque ele não sentia dor, ele era Deus. Assim é fácil. Claro que é. Mas isso não aconteceu. Ele era um homem que comia, bebia, sentia dor, cansaço, igual você, igual a mim. Ele não era diferente de nós. Era igual a nós. Uma outra coisa, se ele fosse Deus, ele não podia morrer. Se ele fosse Deus, ele não morria, porque Deus não morre. Certo? Vale lembrar que Deus não morre. Jesus foi ungido. Ele foi o Cristo responsável. Isso é fato. Hoje, ele é o nosso representante perante Deus. Ele é o nosso representante perante Deus. Ele não é o Todo-Poderoso como as pessoas diziam que era, 100% Deus. Isso não é verdade. Gente, espero que você tenha entendido isso. É importante que a gente entenda essas coisas. Eu vou estar deixando aqui na descrição abaixo algumas coisas para vocês verem. Eu tenho muito estudo que eu quero estar trazendo para vocês. Muito estudo bíblico que eu quero estar trazendo para vocês. Eu já tenho muitos outros aqui. Vou estar deixando na descrição alguns. Deus abençoe. Acione o sininho aí para que o YouTube avise você, tá bom? Tudo que você fizer aí, o Senhor te abençoe. Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Felicidade.